Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Desmistificando Patente. Aqui eu mostro o que você precisa saber para aprender mais sobre a prática nessa área. Eu sou Letícia Catercovese e tenho mais de 12 anos de prática na área de propriedade industrial, mais especificamente na área de marcas e patentes. E hoje eu vou contar para vocês como fazer a redação de subsídios técnicos ao exame. Você sabe o que é essa documentação? Para que serve subsídios técnicos ao exame? Qual que é o prazo que você pode apresentar? Qual a vantagem, qual que é a desvantagem, como que você faria um bom subsídio técnico ao exame, quais os cases que eu vou mostrar para vocês que podem ser de sucesso ou, de repente, cases que foi apresentado subsídio técnico ao exame, mas a patente foi deferida mesmo assim. Enfim, vamos conversar mais sobre isso? A gente hoje, então, vai falar o que é subsídios técnicos ao exame. Subs, como a gente fala carinhosamente, né, subsídios técnicos ao exame, é uma documentação que você pode protocolar no INPI para que o examinador do INPI tenha esse auxílio, né? Subsídios são auxílios, contribuições técnicas para que ele possa entender melhor aquele pedido. Então, se você for o titular ou um parceiro do titular, você tem interesse em licenciar aquela patente de um terceiro, você pode entrar com subsídios técnicos a favor da concessão. Isso é mais incomum, a gente vê normalmente subsídios técnicos contestando a patente, então são terceiros interessados, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, que protocolam argumentos e anterioridades, informações que mostram para o examinador de NPI que aquela patente não tem mérito, que vai mostrar por fatos, dados, argumentos, anterioridades, eu vou mostrar para vocês como é que funciona tudo isso, mas vai mostrar que essa patente não merece ser concedida, ou porque ela não tem novidade, ou porque ela não tem atividade inventiva, ou porque ela não está suficientemente descrita, enfim, por uma série de razões, esses subsídios técnicos podem colocar para o examinador do NPI todas essas informações para que ele faça, de fato, uma análise baseada naquilo que ele está analisando e mais no que os terceiros protocolaram no INPI. Então, é uma documentação que é muito utilizada na área de patentes e é uma possibilidade de atuação profissional, inclusive. Se você souber fazer um bom subsídio técnico no exame, muitas vezes isso pode servir, inclusive, para que você possa fazer esse trabalho profissionalmente. Então, para que vocês entendam mais como que funciona isso, como que é esse trabalho, eu vou mostrar para vocês alguns casos em que, a partir do protocolo dos subsídios técnicos do exame, o examinador do NPI fez também a sua própria análise e acabou indeferindo o pedido com essa contestação. Também vou mostrar um outro caso em que foram protocolados vários, inclusive, subsídios técnicos contestando esse pedido, mas o examinador do NPI entendeu que o pedido tinha sim mérito. Então, a gente tem vários casos de sucesso e de insucesso, mas eu vou mostrar para vocês como exemplo, para que vocês consigam entender melhor como é que funciona isso na prática, alguns casos, e como vocês podem entrar na base de dados do NPI e analisar todos esses documentos. Antes de mostrar isso, eu quero contar para vocês uma história muito interessante que aconteceu comigo quando eu fiz a apresentação de subsídios técnicos ao exame. A primeira vez que eu fui fazer a redação de subsídios técnicos ao exame, eu fui fazer o protocolo no INPI, a gente tem que protocolar, sempre que você for protocolar, você tem que protocolar, inclusive, os documentos que você elencar do estado da técnica. Então, quando você fizer esse protocolo no INPI, você precisa se lembrar de salvar esses documentos para a hora que você for fazer o protocolo ficar mais fácil, para que você consiga agilizar isso quando você tiver que fazer de fato o protocolo. E a primeira vez que eu fiz essa redação, eu não me atentei para esse fato. Eu fui citando várias documentações e uma delas era um artigo científico em que eu não tinha acesso ao PDF desse artigo científico. E na hora de protocolar, eu fui procurar esse PDF, eu não encontrei de jeito nenhum, eu tive que voltar e fazer uma nova redação desses subsídios para que eu pudesse, de fato, protocolar no NPI exatamente aquela argumentação embasada e com a comprovação dos artigos, né? Eu não consegui. Eu fui procurar no acervo da Unicamp, procurei em várias bibliotecas públicas e não achei. Eu tinha achado a menção desse artigo na internet, mas eu não tinha o documento completo para protocolar. Então, isso também é muito importante. Uma vez que você faça a redação e que você se baseie em algumas documentações, você precisa ter essa documentação completa para que você protocole no NPI e, de fato, faça valer aquele argumento que você está levantando. Então, isso é muito relevante, a gente vai conversar sobre isso também, mas agora eu vou mostrar para vocês no INPI como é que funciona quando você quiser analisar um subs, né? Quando você quiser ver quem que protocolou, o que a pessoa argumentou. Vamos lá? Vamos entrar na base de dados do INPI? Então, vamos lá. Ó. A base de dados do INPI é www.gov.br/INPI. Se você quiser colocar .gov.br/INPI, ou se você quiser colocar no próprio Google INPI, ele vai encontrar.
o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e você vai entrar aqui, ó, na aba de patentes. Aí eu vou mostrar um exemplo para que vocês entendam como que funciona esse documento, né? Então, se você tiver cadastro, é legal porque você vai conseguir ler o documento na íntegra. Se você não tiver o cadastro, não tem problema, você faz rapidamente um login e senha, isso é muito tranquilo. E você entrando na base do NPI, eu vou mostrar um exemplo, um case, e foi um case em que 2 associações entraram com subsídios técnicos ao exame e elas conseguiram o indeferimento desse pedido. É um pedido referente a uma composição de análogos de nucleotídeo e o processo de síntese, que é de um medicamento antirretroviral, tenofovir. Nesse caso, ó, essa patente ela foi depositada em 23/7/98. E ela foi publicada em 22/8/2000. Então, vocês lembram que eu comentei com vocês, a partir da data de publicação até o final do exame, qualquer terceiro interessado pode protocolar esse subs. Então, a partir de 22/8/2000, qualquer terceiro interessado poderia protocolar subsídios técnicos ao exame. E nesse caso, ó, então, vamos lembrar aqui, ó, 22/8/2000. Se vocês olharem aqui, ó, esse código 210 é referente à apresentação de subsídios técnicos ao exame. A partir de 2000, qualquer terceiro interessado poderia protocolar. Então, em 2005, o Instituto de Tecnologia em Fármacos, que é a Fiocruz, fez um protocolo. Em 2006, a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS fez outro protocolo. Em 2007, a Fiocruz, né, o Instituto de Tecnologia de Fármacos, fez outros subs. E, em 2008, a ABIA, né, a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, também fez outros subs. Então, qualquer terceiro interessado pode fazer esse protocolo até o final do exame. E, nesse caso especificamente, quando que foi o final do exame? Quando foi publicado o indeferimento. Poderia ser quando foi publicado o deferimento. Então, até 26/8/2008, poderia qualquer terceiro interessado entrar com subs. E foi o que aconteceu, ó. Então, a partir de 2000, foi 2005, 2006, 2007, até essa data, poderia ter, né, até a data do indeferimento, aqui, ó, 26/8, poderia ter subsídios técnicos ao exame. A partir de então, podem ter outras petições, como contrarrazões, como PAN, a gente vai falar sobre isso em outros vídeos, né? Mas agora, então, considerando esses subsídios técnicos, ó, a gente tem aqui 1, 2, 3, né? Tudo que for com esse código de serviço 210 é relativo a subs. A gente pode entrar aqui, ó, no que tem o PDF clicado, você vai entrar e vai fazer o download dessa documentação para entender o que foi dito. Então, a gente entrou no subs da Fiocruz, né, desse Instituto de Tecnologia em Fármacos. Foi um subs que a Fiocruz entrou para considerar argumentos, fatos, dados que embasassem o indeferimento desse pedido. Então, aqui, se vocês olharem, ó, a petição foi feita em 6/12/2005, quer dizer, a publicação desse pedido foi em 2000 e foi indeferido em 2008, então está dentro do prazo. A partir do momento da publicação até o final do exame, foi dentro do prazo tempestivo, que a gente chama. E essa petição da Fiocruz foi realizada pensando no indeferimento desse pedido. É um pedido da Gilead, né? O titular é a Gilead, que é uma empresa que tem o tenofovir, né? E tem vários outros antirretrovirais. E nessa época, a questão toda era com relação ao acesso a esse medicamento, e a Fiocruz entendia que esse composto já tinha sido revelado em outros documentos. Então, aqui tem todos os argumentos que eles utilizaram, né? Então, para vocês olharem uma estrutura, né? Tem vários modelos, tem vários tipos de subsídios técnicos ao exame. Esse é um dos modelos que eu estou mostrando como exemplo, mas para que vocês entendam um pouco como é que funciona, né? A Fiocruz entrou com esses subs, né? E ela explica como é que ela vai fazer essa apresentação. Ela explica, inclusive, qual é o embasamento legal, que é a questão toda que eu comentei com vocês, é o artigo 31 da nossa legislação, né? Que fala que, publicado o pedido de patente até o final do exame, será facultada a apresentação pelos interessados de documentos e informações para subsidiarem no exame, e foi isso que ela fez, né? A partir da publicação, em 2000, até o deferimento ou indeferimento, que seria o final do exame que aconteceu em 2008, é facultada a apresentação desse documento. Esse documento foi apresentado em 2005, então está super dentro, está tempestivo. E aí, ela foi esclarecendo, de acordo com a nossa legislação, por que ela considera que esse pedido não teria mérito. Então, ela questionou a atividade inventiva. Para quem não lembra, a atividade inventiva é aquilo que não seria óbvio para um técnico no assunto, né? Tudo que não seria óbvio para um técnico no assunto, que é uma pessoa com conhecimento mediano, é, de fato, aquilo que tem atividade inventiva. Se for óbvio para qualquer pessoa que atue na área,
aí a gente fala que não tem atividade inventiva. Então, ela contestou a atividade inventiva desse pedido, e para contestar isso, ela mostrou algumas anterioridades. Ela mostrou o composto, né? E mostrou alguns compostos que já existiam na literatura antes da data de prioridade desse pedido em questão. Então, aqui a gente tem várias informações, né? Ela mostra os compostos que foram encontrados, ela mostra, inclusive, o embasamento disso, né? Às vezes, a molécula, principalmente na área química, ela tem vários nomes, vários sinônimos. Então, ela colocou os sinônimos do tenofovir e todas as anterioridades que citam esses sinônimos, e ela foi explicando, né, como é que é o tenofovir, a fórmula estrutural e todas as anterioridades que ela encontrou. Então, essa foi uma das apresentações, né? A Fiocruz fez outros subsídios técnicos ao exame, e a partir de todas essas informações, o INPI também fez a análise dele e indeferiu esse pedido. Então, aqui tem, inclusive, alguns artigos científicos, a gente pode pegar anterioridades tanto de artigos científicos, quanto qualquer publicação, você pode pegar, inclusive, publicação oral de congresso, se você tiver comprovação, você pode pegar informações de pedidos de patentes, você pode pegar coisas que, de fato, mostrem que aquilo que foi publicado antes daquela data de prioridade do pedido que você está questionando, já antecipariam essa invenção, então justificaria o indeferimento desse pedido. Esse seria os seus subsídios técnicos para contestar um pedido de patente. Então, aqui tem todo o embasamento que a Fiocruz utilizou, né? As referências, explicando cada uma das referências, explicando por que ela antecipa toda a análise, e aí, no final, todas as informações que ela comentou, então, todas as patentes, os artigos científicos que ela foi comentando, são protocolados juntos e ficam na petição, né? Tá vendo? Tudo isso aqui no final são todas as anterioridades que ela elencou para argumentar nesse subs. Então, esse foi um dos subs que ela protocolou, a Fiocruz protocolou esse, a Bia protocolou outro, a Fiocruz protocola um em seguida, e se vocês quiserem, é só clicar aqui, entrar em cada um, ó, vamos ver o que a Bia falou nesse caso. E aí, vocês vão entender qual que foi a argumentação, qual que foi a documentação, e a Gilead, por sua vez, vai também responder e vai tentar contestar os argumentos que estão sendo ditos. Nesse caso, especificamente, o que aconteceu? Esse pedido acabou sendo indeferido. E a partir do indeferimento, você pode protocolar, a Gilead protocolou um recurso contra o indeferimento. Nesse caso, especificamente, a patente se manteve indeferida e acabou ocorrendo uma ação judicial, mas no fim das contas, né, depois de vários anos de briga judicial, esse pedido ficou em domínio público e a Fiocruz conseguiu produzir esse antirretroviral. Aí, um outro subs desse mesmo pedido apresentado pela Bia, só para vocês verem um outro exemplo. A gente tem, então, a mesma carinha, né, quando ele foi protocolado, e também ele é tempestivo, ele foi feito entre a data da publicação até o final do exame, né, até a publicação do indeferimento, então está super dentro do prazo, está tempestivo. E aqui eles falam, ó, também colocando que o pedido é da Gilead e que, por meio dessa petição, eles estão contestando essa patente, esse pedido de patente, pedindo um indeferimento, também contestando a ausência de atividade inventiva, então eles também consideram que tudo que existia antes do protocolo desse pedido de fato, antecipa, né, a matéria que estava sendo reivindicada nesse pedido. E aí é explicado, né, também comentando qual é o embasamento legal, né, o artigo 31 da LPI, como eu comentei com vocês, falando qual que é o final do exame. Isso é legal porque esse também foi um dos critérios que o INPI teve que adotar, né, o final do exame é o final da primeira instância, né, porque depois a gente tem a segunda instância, então tudo isso foi sendo, ao longo do tempo, harmonizado. Então, aqui o subs também era tempestivo, ainda não tinha sido publicado nenhum deferimento nem indeferimento, então a Bia foi contextualizando tudo que ela tinha de argumentação, né? Então, mostrando todas as informações que ela considerava relevante, mostrando os compostos e, por fim, toda a documentação que ela tiver elencada, ela vai protocolar junto. Então, aqui tem tudo quanto é a informação que ela colocou para mostrar que esse pedido não tinha mérito. E, nesse caso especificamente, o pedido acabou sendo indeferido. Então, é um dos casos, um dos exemplos, mas eu vou mostrar para vocês um outro exemplo de um pedido que ele acabou sendo deferido, independente da contestação. Vamos lá? Nesse caso, o pedido também é da Gilead. E nesse caso, é um outro composto, é o sofosbuvir, que é um composto que é utilizado contra a hepatite. E aí, nesse caso especificamente, é um intermediário de síntese desse composto. Então,
Aqui, esse pedido, ele foi depositado em 2004 e ele foi publicado em 2006. Então, a partir da data de publicação, 27/6/2006, qualquer terceiro interessado pode protocolar subsídios técnicos ao exame. E foi o que acabou acontecendo. Ó. Então, para vocês se lembrarem, a partir de 2006, ó, se vocês procurarem aqui, tudo que tiver 210 é apresentação de subsídios ao exame técnico. Então, ó, em 2015, a Blanver protocolou uns subs, a Gilead se defendeu protocolando uns subs também, contestando o que a Blanver falou, e por aí vai, né? A Gilead também tem argumentação, a Bia protocola uns subs também em 2016, a Gilead protocola outra contestação em 2016, inclusive, e por aí vai, ó. A Fiocruz protocola subs também contra esse pedido, a Gilead vai e argumenta, a Blanver também protocola outros subs, a gente tem também a Abfina protocolando subs aqui, enfim, a Blanver, a Fiocruz. Então, nesse caso, é um caso bem polêmico, porque é um pedido de patente que se refere a um composto que tem uma polêmica mundial, que é o sofosbuvir. É o primeiro medicamento que foi utilizado por via oral como hepatite. Então, até então, só existiam medicamentos que fossem injetáveis. E esse medicamento, por ter essa facilidade, né, esse conforto de você poder ter um medicamento oral, ele acabou sendo um medicamento muito caro. Então, é um medicamento muito polêmico no mundo inteiro. E aí, qualquer patente referente a esse medicamento, ele tem um monte de patentes. Esse daqui é um composto que faz parte da síntese da molécula do medicamento em si. Mas já gerou todo um movimento com relação a várias associações e várias indústrias pensando se de fato teria mérito esse pedido, né? Se esse pedido mereceria ser concedido. E no caso especificamente, a partir de toda a análise, o NPI tem que analisar cada um desses subs e tem que analisar todas as argumentações e ele acabou concedendo esse pedido. Então, se vocês olharem aqui, ó, esse pedido acabou sendo concedido em 2018. Então, só para vocês lembrarem da questão do prazo, ó, ele foi publicado em 2006 e ele foi concedido em 2018. Não conclui o deferimento. Então, de 2006 até 2018, qualquer terceiro interessado pode protocolar subs. E foi o que aconteceu. Foi subs tanto a favor, né, como todos os subs que a Gilead entrou, quanto contra a patente, né, para que a patente fosse deferida ou não fosse deferida. E o examinador do NPI teve que analisar tudo isso, teve que entender quais os argumentos, quais os fatos, os dados, se aquela documentação de fato anteciparia aquele pedido de patente, e acabou concedendo o pedido de forma restrita, né? Não concedeu exatamente o que a Gilead tinha pedido, concedeu um pedido um pouco mais restrito. Mas para que vocês consigam entender, e depois teve várias ações judiciais, se vocês olharem aqui, tem todas as questões das ações judiciais, o pedido acabou sendo concedido em 15/1/2019, aqui está a patente dele. Mas só para que a gente dê um exemplo de um subs a favor, né? Vamos pegar um subs qualquer aqui da Gilead, quer ver, ó? Cadê 210? Esse pedido aqui, a Gilead protocolou subs, depois que já tinham alguns subs de outras associações, de outras empresas. E aí, para vocês entenderem como é também um subs a favor do deferimento de uma patente. Então, aqui a gente tem a Gilead apresentando esses subs, né? SPI04. E aí ela vai argumentar tudo que ela acha que tem que argumentar com relação à contestação do que está sendo dito, né? Para que seja indeferido o pedido. Porque ela acha que não deve ser indeferido, que deve ser sim indeferido. Então, ela coloca o esclarecimento, as documentações que ela considera pertinente, e aí ela fala, né, ó, a requerente, né, a Gilead, tomou conhecimento da petição de subs, tanto da Bia quanto da Fiocruz, e aí ela mostra as petições que foram protocoladas. Esse número de petição é um número que fica exatamente em cima do sub. Se vocês olharem aqui, logo que a gente protocola os subs no NPI, a gente tem aqui em cima, ó, deixa eu mostrar para vocês, o número da petição, tá vendo? Então, aqui mostra exatamente o dia e a hora que você fez o protocolo. Então, em 2/6/2017, às 14h37, a Gilead fez esse protocolo e aqui tem o número da petição. Então, para você referenciar, quando você quiser contar o histórico do que está acontecendo, é muito bom que você coloque, de fato, qual que é a petição que você está considerando, né? Então, ela está considerando, está referenciando uma petição tanto da Bia quanto da Fiocruz, e ela coloca quando que foi feita a petição, qual que é o número da petição, e aí ela vai falando, com base no artigo 31, né, que fala que a qualquer terceiro interessado é facultada a apresentação de subsídios técnicos ao exame, desde a data da publicação até o final do exame, e aí ela coloca todas as informações que ela considera que contestam todos os argumentos que foram
publicados que foram considerados nos subs, tanto da Bia quanto da Fiocruz. Então, aqui a gente tem todas as informações que ela considera que, de fato, esse pedido merece sim ser concedido. Então, o presente pedido atende a todos os requisitos para concessão da patente, e aí vai considerando tudo o que tem que considerar com relação aos esclarecimentos que a Guilherme acha que é importante. Ela acha que, de fato, vão convencer o examinador do NPI a conceder esse pedido. Então, esse histórico é um histórico bem polêmico, né? Assim, a gente tem muitas indas e vindas aqui, né? Foi um caso, inclusive, que acabou indo para lá no Ministério da Saúde. Eu tive, inclusive, uma audiência com o senador José Serra, que eles estavam considerando essa questão toda, né? Como é que a gente ia ver toda essa questão de saúde pública, como é que ia considerar o preço do medicamento, enfim. Acaba que gira toda uma economia, toda uma discussão com relação à patente, e muitas vezes isso é mais uma questão, uma discussão de saúde pública e de política pública do que de fato de mérito da patente. Então, nesse caso, o examinador do NPI entendeu que tinha mérito e que não tinha, que essas anterioridades não antecipariam essa patente. E a patente acabou sendo concedida. Então, foi uma discussão bem polêmica, mas, enfim, isso tem que ser de fato pensado na parte técnica mesmo, né? Tecnicamente, tem mérito? Essas anterioridades que foram apresentadas não são suficientes para contestar essa patente? Então, a patente acaba sendo concedida. E aí, a discussão de preço acaba sendo em outra esfera, é uma questão econômica, e que, de fato, a gente precisa pesar essa questão toda, né? Tem que pesar o acesso a medicamentos, principalmente patentes farmacêuticas, e a gente tem que pensar também com relação à inovação. Tem que ter um incentivo à inovação, tem que ter o acesso a medicamentos, e esse equilíbrio, muitas vezes, é bem complexo mesmo. Então, as discussões acabam sendo bem acirradas. Vocês podem ver o tanto de subs que tem aqui. Se vocês tiverem interesse em dar uma olhada em cada um desses subs, o número do pedido está aqui, ó, é o 04-10846, dígito 9. E aí, se vocês entrarem com login e senha, vocês vão ver tudo que foi protocolado, tanto pela Blanver, quanto pela Bia, quanto pela Fiocruz, tanto pela Guilherme. É um histórico bem rico, assim, com muita informação. Quem tiver interesse, é uma boa fonte de estudo mesmo, assim, para vocês entenderem como é que funcionam todas essas argumentações. E aqui embaixo a gente tem, né, para quem não conhece, né, as publicações do INPI. Então, desde o pedido entrando em fase nacional, que é essa notificação 1.3, até qualquer alteração que tenha, né? Então, nesse caso, alteração de nome, qualquer informação que tenha com relação à exigência, tudo fica aqui, ó. Se vocês quiserem ver, as petições estão aqui. Todas as modificações dos documentos que foram publicadas ficam aqui. Então, a gente tem várias RPIs aqui com as informações dos documentos. E se você quiser consultar o que de fato foi concedido, você clica aqui. Esse 16.1 é o código que mostra a patente concedida e é a fonte mais importante para você entender o que protege essa patente, porque ela é depositada de uma maneira mais ampla e depois ela vai sendo restrita justamente por toda essa discussão, né? Quando não tem subs, o próprio examinador de limite de exigência e o titular muitas vezes restringe esse pedido. E se vocês entrarem aqui, vocês vão ver a carta patente e dentro da carta patente ela vai mostrar, né? A validade dessa patente é de 10 anos, contados a partir de 15 de 1 de 2019, então essa patente vai ser vigente até 2029, né? 15 de 1 de 2029. E aqui tem toda a informação do pedido, desde o campo da invenção, para que ela serve, com relação à cura da hepatite, com relação ao interferon, todas as informações que tem anteriores, etc, etc. E entrando nas reivindicações lá embaixo, a gente vai saber exatamente o que ela protege, ó. Quer ver? Quando você quiser ver o que aquela patente está protegendo, você vai atrás do quadro reivindicatório. Vamos ver. Tem toda a formação, como é que ela foi, como é que esse processo de síntese acontece, enfim, tem que estar super descrito. Isso também é um dos requisitos de patenteabilidade, é a suficiência descritiva. Então, se não tiver claro e suficientemente descrito, também é um argumento que você pode usar nos pedidos técnicos do exame. Porque o pedido, ele precisa ter essa suficiência descritiva justamente para justificar a exclusividade. A patente ela é concedida em troca da sociedade se beneficiar desse conhecimento. Então, você tem que escrever suficientemente aquele pedido. E muitas vezes isso na prática não acontece. Isso é uma maneira de você contestar um pedido de patente. Se ele não estiver suficientemente descrito, isso você pode colocar também no subs, falar que ele faltou com clareza, faltou com suficiência descritiva, enfim. Tem que ter todas essas informações. E aqui tem todas as tabelas, todas as informações, para que qualquer pessoa possa reproduzir essa invenção depois que ela expirar, né? Então, depois de 2029, se você quiser, você consegue fazer esse composto, uma vez que ele está suficientemente descrito. Então, aqui, ó, a reivindicação foi concedida é nucleosídeo ou sal farmaceuticamente aceitável descaracterizado por ser, e aqui tem a forma desse intermediário de síntese, e além dele, uma composição farmacêutica que também tenha esse nucleosídeo,
que foi definido nessa reivindicação. Então, a gente tem aqui essas informações e que foram, de fato, alvo de muitas discussões e ainda são, né? Então, todas essas questões a gente pode falar em outro vídeo, vamos voltar aos subs, para vocês entenderem como que vocês podem fazer para que vocês façam uma redação bem robusta, que vocês consigam fazer um subsídio técnico ao exame que de fato tenha êxito, né? Então, ou sendo a favor daquela patente que você consiga embasar bem, ou contra, contestando uma patente. Como é que você faz essa documentação? Então, vamos lá? Como que você faz para começar a redigir esse documento, né? A primeira coisa é estudar muito bem do que se trata aquela patente. Então, você tem que ler o documento que você quer contestar, ou mesmo que você quer ir a favor daquele documento, para entender do que ele se trata, qual que é a inovação que ele está pretendendo proteger. Se aquilo de fato é uma inovação, você vai poder argumentar a favor, colocando todas as argumentações, as fundamentações que de fato mostrem que aquilo é uma inovação. E se não for, se você entender que aquilo não é uma inovação, você precisa elencar o porquê que você considera que aquilo não é uma inovação. Geralmente, o que a gente faz? A gente faz uma busca de anterioridade. Você precisa olhar a data de prioridade desse pedido, tudo que tiver antes dessa data de prioridade, a gente chama de anterioridade. E aí você vai olhar o que já foi publicado antes dessa data, para que você veja se de fato aquilo que está sendo reivindicado já tinha sido revelado nesses documentos que são anteriores. Se já tivesse sido revelado ou se tivesse alguma coisa muito próxima, que seria muito fácil para alguém que atua na área, que a gente fala um técnico no assunto, reproduzir aquela invenção, de fato aquilo não tem atividade inventiva. Então você precisa entender que para a patente ter mérito, para que ela mereça esse privilégio, essa exclusividade, ela tem que ter novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, além de ser suficientemente descrita, como eu mencionei, né? A gente precisa devolver para a sociedade esse conhecimento. Qualquer pessoa tem que, depois daquele período de exclusividade, ser capaz de reproduzir aquela invenção. Então, são contrapartidas que o inventor tem que dar para que ele tenha o privilégio temporário. E aí, nesse caso, quando você quiser avaliar se tem de fato essa suficiência descritiva, essa clareza, você vai ler a documentação e vai entender se um técnico no assunto, uma pessoa que atua na área, seria capaz de reproduzir aquela invenção. Caso não esteja suficientemente descrito, às vezes o pedido está confuso, não está bem escrito, você pode inclusive argumentar nos seus subs que não tem suficiência descritiva, que não tem clareza, que não tem precisão. Muitas vezes a reivindicação está muito ampla e vamos supor que você fala em uma composição farmacêutica. É colocada uma faixa muito ampla que de fato não é possível nenhuma outra composição com aquela amplitude toda, mas você sabe que essa faixa é do estado da técnica. Qualquer composição, por exemplo, sublingual, tem aquela faixa. Então, essa amplitude, essa faixa toda, não é a invenção. A invenção vai ser o que ele conseguiu, de fato, comprovar como diferencial para aquela inovação. Então, a gente tem que estudar muito bem aquele campo tecnológico, aquela patente, para que você possa entrar com subsídios técnicos ao exame, embasando e argumentando com relação a tudo que existia antes, para mostrar para o examinador do NPI por que ele não merece ser concedido. Então, você faz primeiro essa análise do pedido em si, você faz logo em seguida uma busca de anterioridade, entende tudo que tem no estado da técnica e escolhe quais as documentações que são mais robustas, né? Eu busco na InnovPI não colocar muito documento. Eu acho que se você tem necessidade de colocar muito documento, é de fato alguma coisa que seja inovadora, porque o examinador do NPI, ele vai entender que se a gente precisa mostrar que tem, sei lá, 15 documentos lá para conseguir mostrar para um técnico no assunto que aquilo não é inventivo, é de fato alguma coisa que possa ser inventiva sim. Então, se tiver muita coisa parecida, não tem necessidade de você colocar todas as argumentações, todas as documentações que sejam muito parecidas. O ideal é que você elenque as anterioridades mais relevantes. Se tiver alguma coisa idêntica, você vai conseguir contestar, inclusive, a novidade daquele pedido. E se tiver coisas parecidas que seriam óbvias para um técnico no assunto, a partir daquele conhecimento, chegar naquela conclusão, você vai conseguir contestar a atividade inventiva. E se tiver mal escrito ou tiver confuso, enfim, você consegue contestar a clareza, a suficiência descritiva. Dependendo da área, você tem também diretrizes específicas para cada área. Você pode olhar a diretriz do NPI e olhar se o pedido cumpre todas aquelas recomendações das diretrizes. Caso ele não cumpra, você pode, inclusive, contestar isso. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de um pedido que eu protocolei pela InnovPI e que ele mostra, por exemplo, que um pedido foi dividido, a gente pode dividir até o final do exame também, né? Quando tiver uma publicação de deferimento e indeferimento, até essa data, você pode dividir o seu pedido contanto que ele tenha outra unidade de invenção.
Nesse caso, que eu protocolei o SUBS pela I9PI, ele era muito parecido com o pedido mãe que a gente fala. Eram reivindicações muito parecidas. Eu vou mostrar para vocês entenderem do que eu estou falando. E aí, essa contestação foi bem sucedida, o examinador do NPI indeferiu esse pedido. Ainda está em prazo de entrar com recurso contra o indeferimento e pode ser que ele reverta esse indeferimento. E aí, também pode acontecer que, em segunda instância, a gente tenha que entrar ou com contrarrazões ou com PAN, mas como objeto hoje de SUBS, eu vou mostrar esses SUBS que eu fiz pela I9PI. Vamos lá? Então, eu vou mostrar para vocês como um pedido de patente, ele tem essa característica de divisão, né, de pedido dividido, mas nesse caso especificamente, eram as mesmas reivindicações, então não mereceria ser concedido. Então, esse pedido, ele foi depositado em 2006 e publicado em 2019. Então, a partir de 2019 até o final do exame, ele pode sim ter esse protocolo de subsídios técnicos. Nesse caso especificamente, ele foi indeferido logo em 2020. Então, esse período ficou muito curto, né? De 2019, ó, na data da publicação dele aqui, ó, 24/12/2019, Natal de 2019, né? Véspera de Natal. Até 10/11/2020. Você vê como o INPI está sendo cada vez mais rápido. Nesse caso especificamente, em um ano, o INPI já teve uma primeira, né, análise desse pedido, indeferindo o pedido. Então, ele teve aqui, ó, o indeferimento. Então, nesse prazo de um ano, qualquer terceiro interessado poderia protocolar subsídios técnicos ao exame, e a I9PI protocolou aqui, ó. Ela protocolou em 8/4/2020, né? Então, foi antes dessa publicação, foi antes do 10/11 e foi depois da publicação do pedido em si. Então, é um subsídios técnicos que a gente considera tempestiva. Então, se você clicar aqui, você consegue abrir e ver a documentação que a I9PI protocolou lá no INPI para contestar esse pedido de patente. E como eu comentei com vocês, né? Nesse caso especificamente, é um pedido que ele foi dividido, né? Era o pedido de 2006 que ele foi dividido e, na realidade, esse pedido estava muito parecido com o pedido mãe. Então, você não pode ter um duplo patenteamento, você não pode patentear duas vezes a mesma coisa. Então, a gente mostra aqui, com fatos, dados e argumentos, que além de existirem anterioridades que contestam a atividade inventiva, nesse caso especificamente, a gente também mostra que esse pedido foi dividido, mas que ele não tinha outra unidade de invenção, então ele deveria sim ser indeferido. Então, só para vocês verem, né, como que eu fiz a redação. Nesse caso especificamente, eu coloco sempre o número do processo, a data que ele foi depositado, a data que ele foi publicado e contextualizo também com relação à nossa legislação, falando do artigo 31. Aí, dependendo do caso, né, nesse caso especificamente eu falei do artigo 32, a gente pode contextualizar de acordo com o tipo de pedido, você tem que estudar se tem alguma outra informação que você acha que não está em acordo com a nossa legislação, você pode contestar também. E aí, para vocês entenderem como é interessante que vocês façam a apresentação de subsídios técnicos, né? Além da argumentação que você vai fazer, além dessa busca de anterioridade, é interessante que você coloque o máximo de informações claras e tabeladas, diagramas, para que possa ficar mais fácil para o examinador do NPI, que tem lá uma pilha de pedidos, uma pilha de subs, ele vai ter muita informação para que ele possa ler. Então, para facilitar a vida dele, nada mais justo do que você fazer esquema e tentar resumir o que você puder resumir de argumento. Então, aqui, as documentações que eu apresentei, eu coloquei explicando um pouquinho, resumindo o que tinha nessa documentação, nessa anterioridade, para ficar mais fácil, né? Para que o examinador, quando ele fosse ler os subsídios técnicos, ele já consiga olhar o resumo daquela informação. E o mais, assim, você pode contextualizar, inclusive, a questão toda do histórico, né? Como que foi o histórico desse pedido. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é com relação ao pedido dividido. Nesse caso especificamente, a gente tinha essa tentativa de duplo patenteamento. Então, era uma patente muito parecida com o pedido mãe. Aí, para comparar, para mostrar de fato, olha, isso aqui é muito parecido com aquilo que já tinha sido publicado, a gente faz uma tabelinha. O quadro reivindicatório depositado no pedido mãe e o quadro reivindicatório publicado no pedido dividido são muito parecidos. Aí a gente mostra por que são muito parecidos. E você colocando dessa maneira, facilita muito a vida do examinador para que ele consiga, de fato, ter uma análise rápida daquilo que você está querendo argumentar. E depois você pode argumentar sobre outras coisas. Nesse caso especificamente, a gente fala como é que funciona a diretriz de pedido dividido, fala da ausência de dos requisitos de patenteabilidade, enfim. Tem uma série de argumentações que, se vocês tiverem interesse, é só entrar no site do NPI, que fica muito fácil para que vocês consigam consultar qualquer SUBS, né? E aí, por fim, a gente conclui, né? Com relação à falta de novidade, falta de atividade inventiva, falta de ciência descritiva, e nesse caso especificamente,
por essa questão toda dessa tentativa de duplo patenteamento. Então, esse pedido acabou sendo indeferido, você viu que rápido, né? Em um ano. Então, essa é uma das vantagens dos subsídios, né? Você apresenta, por que você faz um documento desses? É um documento que toma tempo, você tem que estudar, tem que ir atrás das informações, mas a agilidade que o INPI tem para conseguir fazer esse exame é, de fato, o que faz com que, por exemplo, nesse caso especificamente, permite com que um terceiro interessado que queira desenvolver esse pedido, né, queira se utilizar desse conhecimento, possa fazer mais tranquilamente. Ele não vai se preocupar se esse pedido vai ou não ser concedido, ele já sabe que está indeferido. Pode ser que ele seja revertido, ainda tem esse prazo aí de recurso contra o indeferimento, pode ser que aconteçam outras coisas, mas a gente tem que acompanhar e tem que ver se vai ser necessário entrar com alguma outra petição. Então, eu queria mostrar para vocês esse caso, né, que eu acho que é um caso interessante, e queria mostrar para vocês uma dica que uma examinadora do INPI deu recentemente num seminário que ela estava falando sobre atualidades e complexidades na área de PI, que ela mostra o exame técnico na ótica do examinador. Essa pesquisadora, ela dá no final do seminário uma dica de ouro, em que ela coloca uma tabela. E nessa tabela, ela mostra que quando o INPI contesta alguma informação para o titular responder, se o titular puser nessa forma resumida, que foi o que eu fiz no caso do dividido e que eu já faço há algum tempo na INOVPI, mas que eu acho que é legal para que vocês entendam que para o examinador isso facilita demais, você pode também ter muito mais facilidade em responder o seu próprio pedido quando ele for contestado. Então, é uma dica de ouro, não só para o caso que ela comentou, né, para a resposta de exame, mas também para subs. Você vai apresentar um subs mais resumido, colocando ele de uma forma bem clara, você tem mais chance de que o examinador consiga considerar aquela informação. Fica mais claro para ele, ele vai ter mais facilidade de ver esse tipo de informação. Então, vou mostrar para vocês, ó, esse é um caso de uma apresentação que ela está disponível, inclusive, no YouTube. Eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, eu depois posso deixar o link no vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me escrever, eu também mando o link para vocês. É uma apresentação da pesquisadora, ela chama Gislaine Zuri, ela é da divisão de patentes do INPI, e ela estava apresentando esse seminário nesse curso, né, foi em novembro de 2020 agora, e aí a dica de ouro que ela deu nesse seminário, que eu achei super interessante, que eu quero compartilhar com vocês, é justamente isso, ó. Ela fala que para você responder o seu exame, você fazendo uma tabela explicando de forma mais clara e coesa, assim, que você consiga ser o mais conciso possível, é muito mais fácil para o examinador fazer essa análise. Então, isso você pode transportar para subs. Quanto mais você conseguir resumir, tabelar e mostrar, é muito mais fácil para que o seu argumento seja considerado. Então, aqui, nesse caso especificamente, é para você responder uma exigência, né? O examinador do NPI coloca uma exigência e ele tem lá as informações das documentações que ele considera que o seu pedido não merece ser concedido por algum motivo, e aí você fazendo uma tabelinha, mostrando qual que é a sua invenção, qual que é o efeito diferencial que você tem, qual que é o problema técnico que você resolve, qual que é o suporte no seu relatório descritivo para esse argumento que você está dando, e colocando todas as características da sua invenção e a documentação que ele mostrou, facilita demais a análise do INPI. Então, pensando em transportar isso para a redação de subs, eu acredito que fique muito mais fácil para o examinador também entender aquela documentação que você está trazendo. Com relação àquela patente que você está contestando, você consegue deixar mais claro, como eu fiz, né? Pedido dividido, o pedido mãe, os dois muito parecidos, tinham só algumas palavras diferentes, então é muito mais fácil, né? Aí aquela coisa, contra fatos não há argumentos. Você mostra em fatos tudo que você está falando e de uma maneira mais fácil, mais clara, mais coesa. Então essa é uma dica que eu acredito que seja bem bacana para que você consiga embasar qualquer petição no NPI, né? Que, se você for pensar, o examinador do NPI, ele tem muita demanda, né? É muita coisa que ele tem que avaliar, tem muitos subs, tem uma pilha de pedidos de patentes para que ele consiga analisar. Então, quanto mais você puder facilitar esse trabalho, melhor. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Eu peço que vocês me deem todos os feedbacks que vocês puderem, que a opinião de vocês é muito importante para que a gente consiga melhorar o conteúdo por aqui. Agradeço demais cada um de vocês. Fiquem à vontade para compartilhar esse conteúdo e para me dar todas as sugestões, as críticas, tudo é muito bem-vindo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Muito obrigada, espero que eu tenha ajudado. Um super beijo e até o próximo Desmistificando Patentes.